O presidente angolano afirmou à CNN Internacional de que um dos grandes problemas que enfrentou e está a enfrentar em Angola é lutar contra a corrupção. Falou isso à CNN Internacional durante uma entrevista que está a fazer furor na internet. Essa questão, claramente, é das mais emblemáticas. A pergunta foi, será que encontrou dificuldades em fazer mudanças mais do que pensava, particularmente no que diz respeito à corrupção? Não há dúvidas de que melhorou dramaticamente a situação econômica do país. O país cresceu consideravelmente, mas é um trabalho árduo. Foi mais difícil do que pensava? Perguntou o jornalista ao presidente angolano João Lourenço. Sim, confirmo. De facto, o combate à corrupção tem sido mais difícil do que imaginava. Embora tenha sido em Lisboa, logo no início do meu primeiro mandato, que na luta contra a corrupção eu estava à espera de ser picado pelos marimbondos. Essa expressão ficou registrada, significava dizer que haveria reações. Ninguém queria perder aqueles privilégios, entre aspas, que tinham de mãos beijadas. Portanto, ia ser uma luta e está a ser uma luta difícil, aqui já acrescento. Eu concordo que na altura a lei concedeu um período de carência, portanto aqui a gente já fala sobre o tempo de carência que deu aos marimbondos para poderem entregar voluntariamente os bens roubados ao Estado, aos angolanos, e disse aqui, presidente, que quase ninguém entregou voluntariamente, salvo raras exceções, praticamente ninguém o fez. Desta forma, tivemos de deixar que a justiça fizesse o seu trabalho e tem vindo a fazer. E mesmo assim, aqueles que perderam os tais privilégios continuam a manter resistência de várias formas. Portanto, a luta contra a corrupção está a ser um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades do governo do presidente João Lourenço, que também a luta contra a corrupção foi um dos seus grandes cajados para a sua afirmação enquanto presidente de Angola e o revolucionário na economia angolana. Tá mesmo, como mesmo tem dito, que gostava de ser lembrado como sendo, qual é a mesma expressão que o presidente tem usado? O homem do milagre econômico, acho que é nesses termos aí. Agora não me lembro da palavra exata, mas é nesses termos. E eu vi hoje um post muito interessante do jornalista José Gama, onde ele dizia, ele partilhou essa notícia e escreveu, eu tinha aqui um print dele, agora já perdi, mas depois na hora de publicar aqui o vídeo eu coloco aqui o print. Ele dizia, ora bem, seria fácil se o grupo Omar Tapalo não recebesse tantos privilégios em cenários de ajustes diretos e não só. Então, se o presidente pudesse pronunciar em volta dos acordos ou dos ajustes diretos de contratos que a empresa Omar Tapalo tem recebido. É nesses termos. Agora não me lembro não tenho aqui agora aqui o print. Eu acho que depois, quando for editar o vídeo, eu coloco aqui para você poder ver se até lá o post não desaparecer. No entanto, vou começar a minha reação olhando primeiro pelo comentário do José Gama, depois claramente vou apresentar o meu comentário em volta deste tópico. Mas não antes de pedir para fazer um like neste vídeo, para subscrever, para partilhar, porque o seu like é a razão pela qual o vídeo vai ser entregue a mais pessoas e também mais angolanos terão a noção ou discernimento sobre vários temas que a gente aqui vai abordando. Você é a razão pela qual o canal vai crescer. Quando você faz like, quando subscreves, quando partilha. Por favor, digam ainda, s'il vous plaît, meu chefe, meu irmão, dá aqui um pouco do seu amor aqui no canal, em pleno domingo, dia do Senhor para os cristãos, e dia de repouso para os trabalhadores, e um dia normal para os normais. Boas. Em relação ao comentário que fez José Gama, que é um jornalista que eu muito admiro pela sua, não só intelectualidade, como também pelas suas fontes. É um homem muito forte, como dizem os homens lá do cano cortado. É um homem extremamente duro quando o assunto é fontes. E essa ideia de deixa os cães ladrarem, a caravana vai andando, melhor a caravana andar enquanto os cães ladram. Eu não posso ignorar sempre os cães que estão a ladrar face à minha caravana, porque esses cães
eles podem ir desgastando a minha imagem quando eles vão passando a palavra. Epa, eles ladram aqui, eu não os olho, eles vão para frente e voltam a ladrar, eu não os olho, eles vão para frente e voltam a ladrar, não os olho. Mas quem vai ouvindo os cães ladrar? Vão perguntando, vocês estão a ladrar o quê? Vocês estão a ladrar, desde que a marcha começou até aqui, vocês não param de ladrar, os cães vão explicando. Não, estamos a ladrar, por causa de A, B, C, D. Portanto, quando as pessoas falam que, não, mas o Mata-Paulo está a receber muitos ajustes diretos, está a receber muitos... E o Mata-Paulo não se pronuncia, o presidente que linka o seu nome a esta empresa também não se pronuncia, é a teoria do, deixa os cães ladrarem que a caravana anda, porque eu não devo nada, não tenho nada para explicar e você continua a ladrar. Só que esses cães vão depois ir explicando aos outros o motivo do seu barulho. E depois que as pessoas vão também ficando com esta informação, que é verdadeira ou falsa, até o dia em que o Mata-Paulo der o peito em relação a estas declarações de que estão a receber ajustes diretos, estão a receber mais contratos porque estão a receber algum favorecimento. Ponto. E por isso é que era importante esta declaração da Mata-Paulo, ou então do presidente, enquanto o seu nome é ali linkado, para que esta teoria de que está a ser difícil combater a corrupção, porque também o seu nome está ali envolvido, não possa continuar a fazer furor. Ponto. Agora aqui, já olhando para o meu comentário sobre estas declarações do presidente, primeiro é que, ponto, se vem do presidente é porque é de facto. O presidente tem como sua grande bandeira lutar contra a corrupção e está a dizer que está difícil, é porque é um facto. E o cenário de RH, recursos humanos do governo angolano, mostra que é difícil sim combater a corrupção. Por quê? Estamos a tentar combater a corrupção contra as pessoas que tiveram no anterior governo, porque, assim, o governo mesmo, mas as pessoas, a ideia é, aqueles que serviram o presidente José dos Santos eram os corruptos. Eram os mais corruptos. Vamos combater contra aquelas pessoas que serviram o presidente José dos Santos. Só que a teoria de que está a ser difícil, como o presidente, faz todo sentido, porque eu estou a combater a corrupção contra as mesmas pessoas que serviram o anterior governo. Nós aqui olharmos para o número de ministros, governadores, diretores provinciais, municipais, de todas as escolas, diretores de todos os outros órgãos, são quase os mesmos. 50% são os mesmos. Portanto, eu estou a lutar contra a corrupção, contra aquelas pessoas que são tidas como são corruptos, mas são as mesmas que estão a trabalhar. Portanto, é eu combater contra mim mesmo. Eu estou a combater contra a corrupção, mas contra mim mesmo. É claro que, Sr. Presidente, vai ser difícil essa luta, porque eu, Joaquim, estou a combater contra mim mesmo. Ok? E nós vemos nomeações, designações, entra um jovem, entra um novo, mas a estrutura, né? Os ministérios, as províncias, 50% estão lá os mesmos. Okay? Então é impossível combater a corrupção dessa forma, porque eu estou a chocar. Eu quando luto contra a corrupção, contra mim mesmo, eu vou chocar contra os meus próprios interesses. Eu vou ter que combater a corrupção contra o meu tio, contra a minha tia, contra a minha filha, contra os meus negócios, contra mim. Não tem como dar certo. É impossível dar certo. Okay. Porque não vamos prejudicar. Assim como o jornalista tem o direito de ocultar a fonte, assim como aquele que é acusado, ou até o gatuno, ou o criminoso, tem o direito de não ser forçado, né, a apresentar as provas contra si próprio, então eu também vou lutar contra a corrupção, contra mim mesmo, vou me fatigando mesmo, em prol de um povo que critica o jogo, mas depois vai para o estádio. Não faz nenhum sentido. Portanto, é claramente impossível lutar contra a corrupção. E lutar significa acabar com a corrupção. Este é o primeiro passo. O segundo passo é que Angola vive um momento da corrupção generalizada, onde todos nós fazemos parte do sistema corrupto que há no país. Desde o jovem que é cupapata ou que é mototaxista, ao último empresário. O último empresário, ele quer abrir mais uma empresa, mais uma sucursal, ele quer um terreno para alastrar a sua fazenda, ele encontra dificuldades em conseguir acesso a terras, portanto vai precisar lavar as mãos daqui, as mãos daqui,
enquanto a barreira é em legalizar as suas terras, para poder aumentar aqui mais o cultivo, vai precisar lavar as mãos aqui. O jovem com papata, o mototaxista, não tem seguro ou não tem outro documento, a polícia ali é parado, ele próprio que diz assim, para chefe, não faz isso, essa moto aqui tem que aguentar a família, porque só tenho 1000. O próprio mototaxista tem que estar a dizer à polícia. Então, estamos aqui a olhar para um cenário da corrupção generalizada, onde é um país onde todo mundo está envolvido. E o que o papata só vai dizer, o papata é mototaxista, só vai dizer à polícia que, pá, chefe, só tenho aqui 1000, porque ele sabe o lugar em que está, ele sabe com quem está a falar, ele sabe o contexto social, econômico, político em que ele vive. Porque em outras realidades, ele nem sequer teria essa ousadia e nem sequer andaria sem um único seguro. Eu ontem, dou aqui um exemplo, eu estava em casa a tomar assim umas bitolas, umas cervejinhas, e depois fui convidado para jantar fora. E a pessoa que me convidou, epá, Joaquim, vou levar essas minhas malas e vou pôr no carro, saio do restaurante, saio do restaurante, tu me deixas na minha casa. Depois tu vais porquê? Eu disse, não, eu não vou conduzir, porque eu tomei umas cervejas. Não porque eu estou bêbado, não porque eu estou... É porque eu sei que tenho álcool no organismo. E se eu for pego pela polícia, estou lixado, vou perder pontos na carteira, vou perder a carteira, vou perder o... Eu não posso. Vamos de táxi. Por que eu me limitei em conduzir ontem, quando eu sabia que eu estava lúcido, eu sabia que podia até não ser parado pela polícia, mas não quis conduzir, porque eu sei onde estou e como estou. Que o cenário está montado de uma forma em que não há hipótese, não há escapatória. Se me testarem X% de álcool, eu vou ser punido. E eu não tenho coragem, porque não sei se existe essa coragem, aqui, em dizer, oh chefe, só tenho 20 euros, faz isso. Eu não sei, porque eu nunca vi isso acontecer. Que merda. Nunca vi isso acontecer. E também nunca me contaram que alguém já fez isso aqui e acolá. Para perceber a questão. Desculpe lá, estou todo constipado, todo espatifado. E, no entanto, a luta pela corrupção em Angola, para que seja efetivada, ela passaria por uma reforma, primeiro a nível de RH, termos a coragem de nomear pessoas que nunca estiveram ali e pessoas que tinham demonstrado reputação nos lugares que estavam, ou na academia, ou nas empresas, ou então no partido, onde quer que eles estivessem, e aconselhar os atuais que estão tidos, portanto, vocês eram do grupo dos corruptos, a irem trabalhar para outras áreas, ou para ir para a academia, ou irem descansar, para que não sejam confundidos como sendo aqueles que estão a dificultar o processo de luta contra a corrupção. Neste momento, para eu dizer assim, está a ser difícil, é porque, para nós, alguns cidadãos lá do partido, lá no governo, estão a dificultar o trabalho do presidente. Logo, é impossível isso dar certo, é impossível ser fácil. Pero também disse que Angola jamais será a mesma coisa porque nós lançamos a semente para o fim da corrupção. É verdade que a luta contra a corrupção para Angola é um processo, alguém tem que começar, tem que se fazer muita coisa, ok? Temos que ter muitos casos mesmo de que fulano, ok? Agora, se os angolanos consideram como sendo um início de uma luta, cada angolano tem a sua opinião, o governo tem a sua opinião, ok? E o que se espera é que algum dia Angola a corrupção atinja pelo menos uma percentagem em volta de menos de 2 dígitos. O índice de corrupção. Que Angola seja colocada em rankings sobre a transparência internacional é muito mais limpos do que se encontra hoje. Okay? A luta contra a corrupção, o fim, nem é uma coisa que eu digo assim, sim, acabou, não. É uma coisa em que as agências de ranking olham para nós, os angolanos olham para nós, começam isso se reflete na confiança às instituições, na confiança às pessoas e no cumprimento da lei de todas as formas. Yeah. Nem é uma coisa que eu digo assim para combater e acabou, não. Tem reflexos no investimento público, nos gastos públicos, tem no comportamento, na opinião pública também, okay? No custo de vida, tem reflexos. E esse reflexo algum dia há de chegar.
Qual é a tua opinião em volta desse tema? Quando é que você acha que Angola poderá conseguir combater a corrupção? Ou se você acha que isso é uma doença crônica e não tem cura? Estamos juntos e até já.